Você só faça dizer, pode começar, que aí eu dou início. Agora sim, pode começar, Marcelo. Ok. Boa tarde a todos. Estamos aqui para o segundo evento, né, dentro desse macro evento organizado pela ABCP, é o ciclo de seminários de relações internacionais. E hoje, então, é a nossa segunda live, intitulada essa live, né, Processos de Integração Regional no Mundo Pós-Pandemia. Lembro que essas lives estão sendo organizadas dentro do quadro maior da ABCP, mas mais especificamente pelas duas ATs, a saber, a AT de Política Externa, coordenada pelo professor Javier Vadel e pela professora Mônica Salomão, e a AT de Política Internacional, coordenada pela professora Janine Onuck e por mim mesmo. Tá? Então, as duas ATs se reuniram e tiveram essa iniciativa de propor à comunidade de cientistas políticos, internacionalistas, enfim, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, trabalham com a política internacional, com a política externa, né, de compartilhar uma série de ideias. E, dentro, então, dessa segunda live de hoje, nós vamos, como eu já mencionei, trabalhar essa ideia de processo de integração regional no mundo pós-pandemia, e eu tenho a grata satisfação de apresentar nossos conferencistas de hoje, inicialmente o professor da Universidade de Lisboa e a professora Andrea Hoffmann, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Essa live terá como mediadores a professora Mônica Salomão, da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu mesmo, da Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Então, eu proponho aqui ler rapidamente os currículos da professora Andréa e do professor André. Rapidamente, são professores sêniores, experiência muito grande, então não daria tempo de a gente ler de forma detalhada os seus respectivos currículos, então eu fiz aqui um breve resumo, mas eu acredito que seja importante para os nossos ouvintes que estiverem nos acompanhando ter essa noção da formação profissional de Andrés e de Andrea Hoffmann. Vou fazer essa breve apresentação e em seguida eu passarei imediatamente a palavra aos conferencista, certo? Então, vamos lá. Né? O Andrés Malamud é investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É licenciado em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires, tirou o doutoramento no Instituto Universitário Europeu de Florença. Tem sido investigador visitante no Instituto Max Planck de Heidelberg e na Universidade de Maryland, College Park. É professor recorrente em universidades da Argentina, Brasil, Espanha, Itália, México e Portugal. As suas áreas de interesse incidem sobre instituições políticas comparadas, integração regional, política externa, estudos europeus, política latino-americana. Tem obra publicada em livros e revistas acadêmicas, como Latin American Research Review, Cambridge Review of International Affairs, Latin American Politics and Society, Journal of European Integration, Latin American Perspectives, European Political Science, Desenvolvimento Econômico, Análise Social, Contexto Internacional e Revista de Ciência Política. Malamud foi membro do Comitê Executivo da Associação Latino-Americana de Ciência Política, a ALCIP, e representante oficial perante o European Consortium for Political Research, ECPR. Atualmente é secretário-geral da Associação Portuguesa de Ciência Política, a APCP. Tá? A professora Andrea Hoffmann é docente no Instituto de Relações Internacionais, né, o IRI, da PUC do Rio de Janeiro, e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Possui graduação em Ciências Econômicas pela PUC do Rio, especialização em Relações Internacionais pela London School of Economics, tem mestrado em Relações Internacionais pela PUC do Rio e doutorado em Ciência Política, Relações Internacionais pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. Lecionou na London School of Economics, na Universidade de Erfurt, na Alemanha, a Freie Universität Berlin,
E também foi pesquisadora visitante no Instituto Universitário Europeu de Florença, no Peace Research Institute Frankfurt, e suas atividades de ensino e pesquisa se concentram principalmente nos seguintes temas, né? Questões de legitimidade e democracia na política internacional, governança global, organizações internacionais e multilateralismo, como também regionalismo comparado com foco na América Latina e na Europa. É membro de redes de pesquisa internacionais como o Gridali, Claxo, Jean Monnet Network, e foi professor convidado na Jean Monnet Center of Excellence of European and South America Global Governance. Então, esse é um CV resumido dos nossos convidados de hoje, professor Andrés Malamud e professor Andrea Hoffmann, a quem eu agradeço imensamente a disponibilidade de estar conosco aqui. E como dizia agora há pouco, vou inicialmente passar a palavra ao professor Andrés Malamud, que terá então até 20 minutos para fazer a sua exposição. Após essa exposição, eu imediatamente passaria a palavra à professora Andrea Hoffmann, que também terá até 20 minutos, e em seguida nós iniciaremos a segunda etapa do nosso encontro de hoje, que será marcado por perguntas que podem ser feitas por aqueles que nos seguem. Tá certo? Então, dito isso, passo imediatamente a palavra ao professor Andrés Malamud. Andrés, boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação, a todos os amigos que estão aqui. É uma honra para mim participar no evento da ABCP e um prazer fazê-lo na vossa companhia. E eu presumo que a Andrea vai falar sobretudo de integração regional, que é aquilo para o que fomos convidados. Portanto, eu vou falar um pouco do que vem depois, que é a desintegração. Mas não vou falar para comprar briga. A minha intenção é tentar compreender alguns processos que estão a acontecer e como é que eles podem desenvolver-se no futuro. E quem disse isto foi alguém que foi professor quer da Andrea, quer meu, o Philip Schmitter, que foi um amigo comum, que foi um dos fundadores do neofuncionalismo, uma teoria que muitos utilizamos para entender, para interpretar e até para predizer a integração regional. E ele diz que, sempre disse, uma boa teoria de integração tem que ser também uma teoria da desintegração. Tem que ser capaz de explicar quando acontece o contrário do que a gente esperava, o contrário do que os líderes políticos tinham determinado. Vou começar por um enquadramento geral, e depois vou mostrar alguns desenhos para tornar mais claro o argumento. O argumento geral é o seguinte: há 3 dimensões do poder social, quer dizer, 3 maneiras de conseguir que alguém faça alguma coisa que de outra maneira não teria feito. A primeira maneira é a coação, pela força. O porrete, dizem no Brasil. Em Portugal usamos outra palavra que fica mal no Brasil. A segunda maneira é a remuneração, a cenoura. É comprar alguém, conseguir apelar ao seu interesse. E a terceira maneira é a persuasão, soft power. Atrair, seduzir, convencer, persuadir. Eu vou sugerir que a integração, e isto é bem neofuncionalista, vocês não têm que partilhar, mas eu acho que ajuda, é sobretudo uma dimensão do segundo nível de que estamos a falar. Não é o porrete. A integração pelo porrete é conquista e anexão. Não é pela persuasão, não é pela identidade. Porque aquilo que faz os valores, aquilo que faz a identidade, puxa para baixo. Aquilo que constrói escala para cima são os interesses. Não necessariamente interesses comuns, mas é a convergência ou complementaridade de interesses. Quando 2 ou mais atores acham que está no seu interesse partilhar soberania com o outro. Isto é integração regional. A partilha voluntária de soberania com os vizinhos. Não é a conquista, não é a identidade. Porque se fosse identidade, as regiões mais integradas do mundo seriam o mundo árabe e a América Latina. Temos religião, temos tradição, temos língua, temos tanto em comum. Até temos um centro regional específico, um foco para onde todos olhamos. Eles, no mundo árabe, olham para Meca e nós, na América Latina, para Miami. Mas isso não funciona. Isso não integrou. O que eu vou mostrar agora é uma apresentação que tenta explicar por que falha a integração. Aliás, por vezes não falha.
por vezes é acidente, por vezes é desenho. E tudo isto estava já nas teorias prévias. Eu vou tentar não entrar demasiado nos conceitos, nem nas teorias, porque são mais divertidos os blocos, as organizações, ver o que se integrou, o que correu mal, o que não deu certo e o que se desintegrou. Mas isto é o Philip Smither que fez uma escala para entender quando que uma organização incrementa o nível de autoridade ou incrementa o espaço, o escopo, o alcance da autoridade. A integração europeia começa como a unificação do carvão e o aço, com uma profunda integração, alto nível, porque cria uma alta autoridade que tem capacidade total de decidir sobre carvão e o aço. Quer dizer que o escopo é muito estreito, mas a profundidade é muito alta. A partir daí, com De Gaulle, houve um retrocesso na profundidade. De Gaulle não queria supranacionalidade, então tiveram que devolver algum poder aos Estados. Mas, ao mesmo tempo, alargaram o escopo, o alcance. Cada vez mais áreas de políticas públicas foram inseridas, integradas no processo comunitário. O Smither coloca um nome para cada coisa. Quando aumenta o nível da autoridade, quando aumenta o escopo da autoridade, quando retrocede. E o relevante aqui é o spillback. O spillback produz-se, vai para trás, quando há um retrocesso, uma devolução, quer de uma, quer da outra, quer das duas. Do nível de autoridade, do escopo de autoridade, ou de ambas as duas. Quer dizer que a teorização estava lá. Estes tipos, na década de 1960 e 1970, quando estavam a estudar o processo de integração europeu e a tentar aplicá-lo ao segundo processo mais avançado na data, o mercado comum centro-americano, já estavam a pensar na possibilidade de ir para trás. Agora, vamos ver casos específicos. Eu vou sugerir já algumas etiquetas aqui para entender de que se trata, mas eu quero ver casos. Quando que se produz desintegração, para ver como entendemos isso, como nomeamos. Ao nível regional, o que é isto? A Comunidade Europeia do Carvão e o Aço surge pelo Tratado de Paris, em 1951, e estabelece um período de vigor de 50 anos. Caducou. Essa comunidade que foi o embrião, o início da União Europeia, integrou-se depois com as outras duas comunidades, a atômica, a Euratom e a econômica, que formaram o que hoje é a União Europeia, mas esta desapareceu. Mesma coisa com a West European Union. Não existe mais, porque o tratado tinha uma data de caducidade, data de expiração. É uma maneira, acaba organizada, não há mais, por tratado. A outra é a sucessão. A União Europeia chamou-se, antes disso, Comunidade Europeia. E antes disso eram comunidades europeias, porque eram três. A SECA, Carvão e Aço, a Econômica Europeia e a Euratom. Quer dizer que houve uma evolução. E nós temos coisas parecidas no bairro, porque a LALC, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, foi fundada no Uruguai, em 1960, e transformou-se na ALADI, na mesma cidade, 20 anos depois, 1980. Viram os membros que não funcionava e transformaram-na. O Pacto Andino, hoje é a Comunidade Andina. É uma instituição que muda de nome, de natureza, de formas, mas é sucessora. Então, não é exatamente desintegração, mas há alguma desintegração, porque o anterior já não existe. Isto é novo. É como metamorfose, se vocês quiserem. Absorção. Aqui temos dois tipos diferentes. Benelux é o conjunto de Holanda, Bélgica e Luxemburgo, que já tinham uma certa integração, quando decidem juntar-se com a Alemanha, França e Itália, para dar lugar à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O IRSA, fundado em Brasília, ano 2000, Fernando Henrique, depois é integrado no COSIPLAN, e agora desintegrado. Mas quando se integra a IRSA no COSIPLAN é absorvida. Deixa de existir como tal, existe como outra coisa no âmbito maior. O COSIPLAN era parte da Unasul. Divisão. A Associação Europeia de Livre Comércio tinha 7 membros, quando as comunidades europeias tinham 6. Na Europa, ao mesmo tempo, na década de 50 e 60, havia 50 e 60, 3 organizações que competiam. Como Econ estavam os comunistas, estava a atual União Europeia e estava a EFTA, que tinha a Grã-Bretanha, e 7 membros. Pouco a pouco, 4 membros transferiram as suas lealdades, passaram para outra. Não é que a EFTA não se desintegrou completamente, mas ficou em 3. Tem tribunais, tem instituições, tem tudo isso.
Mas houve uma desintegração. 4 estados, os mais importantes, deixaram. E eu proponho mais uma maneira, que não sei se vocês querem inserir numa destas ou criar uma categoria nova. O que foi feito da Unasul? A Unasul tinha 12 membros. 9 abandonaram a organização. Podemos chamar isso de vaciamento. Uma organização desintegra-se quando seus membros abandonam-na, um por um. Quando abandona o penúltimo, que fica só um, não há mais organização. E desintegração, o tratado continua aí. Os membros é que não. Há outro tipo de desintegração possível, que são muito divertidos, muito originais alguns deles. O que é a Groenlândia? Acho que vocês pronunciam diferente, Groenlândia. É esta ilha grande que fica entre o Canadá e a Islândia. Groenlândia é parte da Dinamarca. É uma zona autônoma. Mas a Dinamarca é membro da União Europeia e a Groenlândia não é. Mas era. Deixou. Quando falamos do Brexit, é difícil reconhecer que há antecedentes. E este é um. A Groenlândia, na década de 80, porque tinha diferenças relativamente à pesca, decide ir embora. Mas não da Dinamarca, não do Estado ao qual pertence, mas da organização regional a qual pertence o seu Estado. Então, a Groenlândia é o que agora? É Dinamarca, sim, mas a União Europeia não. Mas a Dinamarca é a União Europeia. Destas ambiguidades estarão feitas as organizações do futuro. Foi muito mais simples com a Algéria. Quando vocês olham para o mapa da seca na década de 50, o norte de África é parte da integração europeia, porque era França. Quando se independiza, deixa de ser França, deixa de ser Comunidade Europeia. Uma coisa parecida, mas ao contrário, aconteceu com a unificação alemã. 22 milhões de alemães, de repente, passaram a ser alemães federais. E daí, cidadãos europeus. Por uma decisão unilateral alemã. Ninguém votou. Para que entre o Chipre, para que entre a Malta, com 500 mil de habitantes, tem que votar todos os europeus. Cada país decidir. Para entrar 22 milhões de alemães, só a Alemanha decidiu. Essas coisas estranhas são muito engraçadas. O Reino Unido saiu completo. Ou então não. Porque o Reino Unido, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Irlanda do Norte não tem fronteira com a República da Irlanda. Tem que definir uma fronteira. Se entre as duas Irlandas, caos, guerra civil. Se no Mar de Irlanda, quer dizer que uma parte do Reino Unido mantém fronteiras comuns, ou seja, não tem fronteiras com a União Europeia. Isto é uma confusão. E, finalmente, Chile e Venezuela. A gente se esquece, mas o Chile foi o primeiro país em deixar a comunidade andina. E a Venezuela está farta de deixar coisas. Abandona tudo. Agora está no Mercosul, mas suspensa completamente. Para entrar no Mercosul, tinha abandonado a comunidade andina, onde tinha entrado tarde, na década de 70. Mas isto são, em princípio, estados, os pedaços de Estado. Não é a organização que morre. São estados que decidem. Aqui podia estar o caso do Unasul também. Na realidade, o Unasul não desaparece porque é uma decisão comunitária. Desaparece porque há múltiplas decisões unilaterais. Opting out. A decisão de ficar fora de uma certa área de políticas públicas. Isto pode ser desintegração, pode ser não integração. Não é a mesma coisa. Nunca entrar. E a comunidade andina tem um par de artigos muito engraçados, artigos de decisões, que permitem a todos os países violar a união aduaneira, alfandegária, fazendo de conta que não violam. Fazendo de conta que permanecem nela, fazem o contrário. A ficção da integração. Integração-ficção. Disto há muito. Na prática não há integração. A união aduaneira que não existe como tal. Mas são esse tipo de coisas ambíguas que permanecem, que mantêm viva a ideia de integração enquanto matam a matéria da integração. E, finalmente, uma coisa que podemos definir como integração, porque o que estou a mostrar é que a integração tem muitas dimensões e é muitas coisas diferentes. O bloqueio. A Unasul esteve bloqueada até ser abandonada. A França levou uma crise, a crise da cadeira vazia na década de 60. Disse, eu com a de Gaulle, com a supranacionalidade não vou lá. Eu com isso não negocio. E permaneceu fora da mesa, e sem a presença da França na mesa não havia decisões. As decisões tinham que ser tomadas por consenso em certas áreas. A França só voltou depois da sua chantagem de produzir o resultado, reduzir
a supranacionalidade desintegrar o nível de autoridade. Finalmente, 2 coisinhas mais. A despromoção. O que eu falei já do De Gaulle, a alta autoridade a seca, depois perde poderes quando De Gaulle rejeita a supranacionalidade. Mas pensemos no Mercosul. Vocês se lembram que nós já tivemos um presidente da Comissão de Representantes Permanentes e uma alta autoridade? O presidente da comissão era argentino, a alta autoridade que posterior era sempre brasileira. Não há mais disso. Ter desaparecido essa agência, essa oficina, essa autoridade, esse gabinete, o que for. Não é desintegração também? Havia uma coisa que supostamente tinha atribuições, autoridades, representação. Já não está, já não está. Há uma diminuição da integração. E, finalmente, a questão do desmantelamento de políticas. Não sei se é a palavra certa. A política agrícola comum, que pouco a pouco vai se reduzindo, o facto do Parla Sul. O Parla Sul começa com algum vigor, com muita expectativa, e agora ficou sem vigor nem expectativas. Então, tudo isto para ver as nuances da desintegração. A desintegração pode dar-se de diferentes maneiras, por vezes, alguma destas coisas pode não ser desintegração, pode ser outra coisa. Mas são coisas que aconteceram. E precisamos nomeá-las, reconhecê-las e explicá-las. E tenho 5 minutos. Este enquadramento, o framework do Moravcsik, para explicar a integração europeia. O Moravcsik é brilhante, a gente pode concordar ou não, mas ele desagrega o processo de explicação em 3 etapas, porque diz que são as etapas em que se produzem os eventos. Na primeira etapa, diz ele, as preferências nacionais são formadas. E ele, então, postula hipóteses. Diz, as preferências nacionais respondem a interesses geopolíticos ou interesses econômicos. Sua resposta é, ele diria realista, liberal, mas é bem neofuncionalista. Não, interesses econômicos. Interesses econômicos. Onde está o ganho da integração? Isso define a preferência nacional. Segundo, a negociação entre os Estados. São as autoridades supranacionais que definem o resultado ou é a interdependência simétrica? E ele diz, não, ele vai aos documentos históricos e diz, é interdependência simétrica. Quem tem mais poder impõe as suas condições. E, finalmente, as instituições são criadas, uma vez que definimos que vamos para a integração. Que tipo de instituição? Pooling ou delegation? Votamos todos juntos ou mandamos alguém que vai decidir por nós como juízes num tribunal? E ele diz, essa decisão depende de quê? Mais uma vez, hipóteses. Ideologia, federalista, decisão centralizada, e aqui ele refuta, rejeita os funcionalistas, ou credible commitments, os compromissos críveis, acreditáveis. E ele assim é que vai definindo isto. E eu vou sugerir muito rapidamente, vou passar isto. Não vale a pena perdermos o tempo. Um esquema sequencial para entender essa integração. A geopolítica, ou seja, o Porretti, que impacto tem sobre a integração? Eu sugiro que tem um impacto indeterminado. Não necessariamente a favor, não necessariamente contra. A OTAN, a NATO, foi fundamental para explicar a integração europeia. Sem NATO não havia integração europeia. Se os países europeus tinham que pagar pela sua defesa, não confiavam no outro, tinham que comprar armamentos e não confiar na partilha de carvão e aço. Os interesses econômicos podem ser neutrais ou podem ser positivos. Convergência de interesses leva para a integração. A identidade e os valores podem ser neutrais ou negativos. Quanto mais identidades, mais pequeno. Quanto mais convergência de interesses, maior. Uma questão de o que favorece a escala? Convergência de interesses. O que favorece o pequeno? Identidades. Há variáveis intervenientes. O regime político, isto é uma coisa que resulta muito querida. Presidencialismo ou parlamentarismo. O parlamentarismo tem mais travões. O presidencialismo decide mais rápido. Quer a integração, quer a desintegração. Tudo leva tempo em Europa. Tudo faz-se rápido na América Latina. E, finalmente, a questão de quanta soberania já foi partilhada. Quanto mais partilhamos, mais custos tem voltar para trás. É muito caro dissolver a Europa, muito caro. Se algum dia acontecer, vai ser um desastre. É grátis dissolver um azul. Não partilhamos nada. Não coloquei lá nada, não tenho que levar nada de lá, é só sair. Depois, há variáveis dependentes que podem ser avaliadas em termos de, outra vez, escopo de autoridade, nível de autoridade ou quantidade de membros. Mais membros é integração, menos membros é desintegração. E isto podemos evaluá-lo também em termos de membros ou de funções. O resultado final vai ser maior ou menor a organização. Vai ter mais políticas envolvidas ou menos políticas envolvidas.
a realidade. O que está a acontecer? Isto é um relatório de McKinsey, do ano passado, e McKinsey tinha... O takeaway era muito simples. Há menos globalização e mais regionalização. Eu acho que eles acertam na primeira parte. Havia menos globalização, e cada vez menos, ou então globalização desacoplada, mas não há mais regionalização. Eles, acho eu, mediram mal. Vejam vocês. Eles consideram 8 regiões. E dizem, em 3, as verdes, houve aumento da integração. Em 3, as vermelhas, houve decrescimento. E 2 ficaram na mesma. Agora, quais é que crescem? Europa, claro, até porque alargou. 6, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 28, 27. Ásia-Pacífico, porque China cresce, então envolve o resto. Mas América do Norte, Sudeste Asiático e América Latina tem menos regionalismo. E quem tem mais é o Médio Oriente, Norte de África, mas olhem, a interdependência é tão baixa que é pouco significativo. Então, não é verdade que o mundo está a ir em direção ao regionalismo. Agora, depois da pandemia, não sei. É um tema que fica interessante para debater. Se é pelo que fizeram os europeus a partir da emergência, eu diria regionalismo não está garantido. Vou mostrar 2 coisinhas muito pequenas para voltar ao bairro e acabo, porque quero também eu ouvir a Andrea. Isto é o Código Aduaneiro Alfandegário do Mercosul. Foi decidido 10 anos atrás. Foi internalizado pela Argentina em 2012, no Brasil em 2018. Isto eu tirei esta informação um ano atrás. Se calhar o Paraguai e o Uruguai já entraram, mas acho que não. Quer dizer que há 10 anos que decidimos uma coisa que não está em vigor. O Código Aduaneiro, que é fundamental. Somos uma união alfandegária. Sem código alfandegário, não somos uma união alfandegária. É tudo mentira. A desintegração está na prática, ou melhor dito, nunca foi integrado. Isto é o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, a nossa autoridade suprema, supostamente, judicial. A União Europeia tem um tribunal que emite centenares de sentenças por ano, 500, 600, 700, 800 cada ano. O Mercosul tem um tribunal que em 15 anos teve 6 laudos. Desses 6, 1, 2, 3 e 4 era sobre o mesmo tema. E o mesmo tema com uma decisão anterior dos tribunais arbitrais, que diz que fazem uma sentença e ninguém liga. Fazem outra vez, ninguém liga. Fazem outra vez, ninguém liga. Não fazem mais. 6 em 15 anos. É tudo ficção. A nossa integração é ficção. Não há desintegração porque nunca estivemos integrados. Mas no papel estamos. Então eu podia falar que desintegração é o gap entre o que diz a norma e o que faz a prática. Deixo por aqui. Muito obrigado pela paciência. Muitíssimo obrigado, Andrés, pela sua sugestão de leitura aí do fenômeno da regionalização. Eu acho que sua apresentação suscita uma série de questionamentos que virão na nossa segunda etapa, mas sem maiores perdas de tempo, eu vou passar então a palavra à professora Andrea Hoffmann, para que ela também, em até 20 minutos, possa fazer a sua exposição e nos brindar com a sua reflexão. Por favor, André, fique à vontade para dar início. Então, primeiro, muito obrigado, né? É um prazer estar aqui compondo essa mesa na BCP. E eu, claro, agora, após assistir a palestra do Andrés, eu vou ter que fazer algum tipo de contextualização, como que a sua fala vai conectar com a minha, né? E eu acho que, certamente, eu preparei aqui uma exposição menos baseada em uma perspectiva teórica, né, como o André muito consistentemente, aliás, sempre fez aqui, né, no caso do neofuncionalismo, e eu pensei em falar um pouco mais, de uma forma mais conjuntural, mas resgatando, sim, alguns componentes que eu considero muito importantes para pensar no regionalismo pós-pandemia. E talvez aqui eu estou usando a palavra regionalismo propositalmente, né, para não criar muito, enfim, discussão teórica, mas certamente é porque eu estou enxergando a discussão não de uma forma tão específica, né, como essa definição aí de integração regional do neofuncionalismo, onde a questão da cessão de soberania, etc., configura realmente uma distinção muito grande. Eu estou enxergando as regiões, os processos aqui de uma forma mais ampla de integração regional, de uma forma menos centrada na questão da soberania. Eu vou falar um pouquinho disso depois, mas só para
contextualizar, né? E o que eu tinha pensado, né, é focar um pouco nessa questão do mundo pós-pandemia, quer dizer, de certa forma, questionar até que ponto a gente pode ver a pandemia como uma ruptura de alguma coisa e também no impacto disso nos processos de regionalização, regionalismo e integração regional, e tentar imaginar, então, o que seria, o que a gente, as expectativas, né, sobre o que seriam esses processos pós-pandemia. Então, eu fiz uma estruturação aqui em 3 partes, né? Primeiro, uma breve reflexão sobre esse mundo pós-pandemia, depois uma breve reflexão aqui também sobre esse contexto antes pandemia dos regionalismos aqui no mundo, certamente, mas também vou falar mais da América Latina, e posteriormente, então, realmente como que a gente pode ver esse mundo, o espaço das regiões, regionalismos, integrações regionais no mundo pós-pandemia. Então, esse mundo que a gente fala, né, que justamente é citado pelo título mesmo que vocês propuseram, o que a gente está falando que é um mundo pós-pandemia? E aqui eu acho que sim, eu concordo com a ideia de definir esse ponto histórico aí da pandemia como uma ruptura para muitos processos. É difícil agora, eu imagino, acho que ninguém realmente saberia definir isso de uma forma tão categórica, mas eu acho que o que a gente está vendo são vários processos, né, de questões econômicas, questões políticas, questões sociais, identitárias. Então, eu acho que a gente pode sim falar de um momento onde, até talvez pelas quarentenas, né, essa pausa, esse antes e depois, existe de certa forma, uma intuição, né, desse o que é antes e o que é depois. Embora, como a gente sabe, não é que o mundo todo parou, a gente tem também segmentos aí, inclusive dentro de cada país, que se remetem a diferenças até de classe, né, da possibilidade de parar ou não. Mas, enfim, isso a gente pode deixar para perguntas depois. Mas o ponto que eu queria fazer sobre esse mundo pós-pandemia, que eu acho que é muito claro, que a gente tem um momento de reflexão, ou talvez crise, a palavra aqui, a gente pode questionar, mas no sistema econômico global, né, no capitalismo, vamos dizer, a gente vive no mundo capitalista, que se alastra pelo mundo todo hoje, né, fora aí talvez Coreia do Norte, mas enfim, a gente não tem realmente um país fora desse sistema. E eu acho que a gente vive um momento de crise, entre aspas, no sentido aqui que se essa crise ela significa o fim do capitalismo, a transformação, ou o que me parece que até agora é o caso, um acirramento, inclusive com as consequências em termos de desigualdade entre os países, desigualdades dentro dos países, eu acho que até, vamos dizer assim, vai mais para esse lado. Mas, de certa forma, há sim um momento de reconfiguração, né? A gente pode ver isso no sentido tecnológico, e o sistema capitalista é muito atrelado, né, aos processos produtivos, à tecnologia. A gente vê isso nas relações sociais, que vão vir através da questão do trabalho, claro, mas também em relação às proximidades, né? Eu não vou dizer aqui que a proximidade tecnológica gera uma identidade cosmopolita, né? Isso realmente talvez não seja tão radical quanto o Andrés, mas eu acho que não é esse o ponto, né? O ponto é que eu acho que é um elemento a mais para se pensar, né? Que a tecnologia tem um efeito, vamos dizer assim, produtivo, um efeito material, né, nos processos produtivos, e tem um efeito também, eu acho, vamos dizer assim, mais subjetivo, até emocional, em relação a essa proximidade possível, né? Não apenas entre classes, talvez elites, né, que sempre tiveram uma mobilidade maior, mas entre qualquer um hoje que tenha lá um celular e um acesso à internet. Então, eu acho que sim, a gente pode falar de um mundo pós-pandemia no sentido da economia política global, no sentido da ordem política, essa discussão de ordem, de hegemonia. Eu acho que também há muita incerteza, não saberia também assim, prever, mas o que a gente vê é, no mínimo, um questionamento muito grande dessa liderança dos Estados Unidos, a liderança, vamos dizer assim, entre aspas, né, do que teria sido esse mundo pós-guerra, e uma incerteza também sobre a consolidação do papel da China, mas é muito claro que é um papel completamente diferente do que vinha vendo. Então, aqui eu não sei se a pandemia é uma ruptura, a pandemia talvez tenha
um efeito, eu diria, maior aqui nessa questão da produtiva, né, tecnológica, talvez da ordem, embora essas coisas estejam conectadas, né? Acho que não é à toa que a gente tem alguns temas muito relevantes aí, como a questão do 5G, a questão que envolve comércio, investimentos, né, que alimentavam muito a inserção da China no sistema econômico global, e que a gente sabe que tem sido questionado através de sanções, através de suspensão de compras, né, de uso de plataformas e de sistemas tecnológicos diferenciados, a gente tem acompanhado isso. Então, eu acho que sim, esse fator da ordem política também, vamos dizer assim, é um fator que gera essa compreensão da pandemia como um momento aqui de ruptura. E eu acho que o terceiro elemento desse mundo pós-pandemia, que eu acho que é importante se pensar, que está atrelado a esses dois elementos do capitalismo e da ordem política global, é a questão do multilateralismo. Porque aí a gente, claro, vou focar a seguir na questão regional, mas isso também é um questionamento na ordem, no multilateralismo global, né? No sistema todo, sistema ONU e todas essas outras instituições mais informais, G20, enfim, uma série de configurações do próprio BRICS, né? que no momento anterior vinha tendo um espaço, né, nessa reconfiguração do que a gente já via como um mundo aqui certamente pós-Guerra Fria, mas pós a década de 90 inteira, né, o início do século XXI. Então, essa questão do multilateralismo, aqui eu não sei se a pandemia em si ela cria uma ruptura, mas eu acho que ela chamou muito através do papel próprio da OMS, né, a discussão toda que a gente tem feito da ciência e do valor da Organização Mundial da Saúde, os procedimentos, os protocolos. Eu acho que a gente, de uma forma muito empírica e muito urgente, né, emergencial, a gente, enfim, os países têm se questionado sobre o valor dessa instituição multilateral, que faz parte daí do sistema ONU propriamente dito. E enquanto que a gente já vinha vivendo essa tal crise do multilateralismo, eu acho que aqui a pandemia, curiosamente, resgatou de uma forma, eu diria, quase não positiva, mas eu acho que chamou atenção para alguns elementos muito concretos de algumas vantagens, pelo menos aqui lá seguindo um pouquinho a estrutura que o André falou, né, a partir de interesses, que seja, das sociedades, dos países, né, de que haja em algum lugar do mundo, que não seja apenas, né, dentro dos estados soberanos, alguma comparação, alguma difusão de ideias, de práticas. Eu acho que foi um momento onde, com raras exceções, e certamente, infelizmente, o Brasil é um deles, raros países, mesmo os que vinham abertamente com a política externa anti-multilateralismo, eu acho que houve um certo resgate, né, de que algo do que existia não era tão ruim assim. Mesmo que seja, claro, isso não significa uma concordância com a gestão da OMS hoje, mas que algo ali é importante. Então, essa questão do multilateralismo é importante porque, mais uma vez, acho que o regionalismo e os processos de integração regional, eu vejo como, claro, sistemas multilaterais, né, territorialmente delimitados. Então, a ideia do princípio do multilateralismo, a ideia de que os estados e as sociedades, né, através das relações aí transnacionais também, enxergam como, de alguma forma, positivo, né, essa interação, ela pode ocorrer na região ou fora. Então, a crise do multilateralismo, não é à toa que eu acho que ela veio muito colada também na crise do regionalismo. E, embora, talvez, no comércio, investimentos, a gente possa enxergar momentos históricos e discussões teóricas aí sobre a relação entre esses dois, de uma forma mais ampla, quando a gente pega o regionalismo, assim, considerando vários aspectos, né, não apenas comércio e investimento, a verdade é que a ideia de cooperar além do Estado, ela, em geral, ela seja focando na região, no sistema internacional, há uma relação. Né? Esse momento que a gente tem visto, vamos dizer assim, de uma tendência ao unilateralismo, ele acaba revertendo, né, tendo um impacto tanto na região quanto no mundo. Embora não quero desprezar aqui as diferenças, né, das hegemonias regionais e globais, mas eu acho que há um espírito, vamos dizer assim, multilateral que ele acaba contaminando também políticas externas na região. Então, esse mundo pandemia, só para vamos dizer assim, resumir, eu vejo sim uma ruptura,
talvez não abrupta, no sentido de que várias dessas tendências elas já vinham ocorrendo, mas esse interregno, vamos dizer assim, ele está acelerando alguns processos, eu acho que sobretudo os tecnológicos, né? A gente está fazendo parte de uma revolução tecnológica no ambiente acadêmico, né? Que não é só a nossa conferência, mas todo o nosso mundo que virou online. Então, e isso não vai voltar a ser como era, né? Para usar a palavra que tem sido utilizada. Mas isso mostra só, eu acho que essa ruptura ela é real. Sobre o processo de integração regional, eu já falei um pouco no início, né? Eu não enxergo dessa forma, né? Os processos de uma forma a partir de uma teoria dessa forma tão específica. Eu acho que os processos são complexos. Eu costumo, né? Enfim, né? Meus trabalhos trabalhar muito com essa ideia de regionalismo comparado, mas não de uma forma muito severa, vamos dizer assim, né? Com isso eu quero dizer que eu acho que os processos de integração e os regionalismos eles têm fatores estruturais que eles reagem comuns, né? Mais uma vez o sistema capitalista, a ordem global, em qualquer região, seja na África, na Ásia, Brasil, América Latina, esses processos eles têm uma conexão com o que acontece no mundo como um todo. Então, eu acho que eles não são processos apenas endógenos. E eu não acho que tem uma teoria das que existem por aí que é capaz de abarcar todos esses elementos. Por isso, vamos dizer assim, eu gosto de trabalhar muito com momentos históricos também, mas eu acho que a gente não pode enxergar esses regionalismos isoladamente, é isso que eu quis dizer, né? A ideia de comparar o regionalismo é menos para comparar os seus estágios de desenvolvimento, o grau de concessão de soberania ou não, mas ou certamente não para comparar eles vis-à-vis um certo standard, né, que em geral seria uma visão até eurocêntrica, mas sim para enxergar que existem fatores estruturais comuns a todas as regiões do mundo. E agora, eles vão variar, dependendo se eles estão no centro, na periferia do capitalismo, se eles têm potências hegemônicas globais ou só potências hegemônicas regionais, se não tem potência hegemônica, se tem 2, 3 estados que buscam liderança, mas talvez não tenham essas capacidades. Quer dizer, eu acho que existem vários fatores que por isso é importante não analisar uma região apenas endogenamente. Mas aí eu acho que sim, o endógeno também é extremamente relevante, né? Essa combinação de fatores externos e internos eu acho que é importante para entender as dinâmicas concretas desses processos. E aqui, mais uma vez, eu acho que as regiões, elas não, as organizações regionais propriamente ditas não sempre vamos dizer, abarcam, né, países ou regiões que são homogêneas culturalmente. Pelo contrário, né? Sei lá, Sudeste Asiático é completamente diferente. E quando a gente fala de Europa, também depende. Aí eu concordo muito com esse argumento do Andrés. A questão da identidade, quanto mais forte, parece que ela gera mais fragmentação do que unificação, vamos dizer assim, ou integração. No caso da América Latina, eu acho que é complexo também, porque eu acho que a questão das identidades nacionais a gente já tem essa famosa separação aí do que são os países, né, hispânicos, e se a gente vai pegar toda a construção dos estados nacionais, a questão identitária, eu acho que ela é menos atrelada aos estados-nação do que na Europa, por exemplo. Então, falar em identidade, eu acho que a gente tem que pensar que identidade a gente está falando, identidade nacional, identidade cultural, que perpassa, às vezes, estados mas de uma forma não coincidente com as fronteiras nacionais, ou a gente está falando de identidade, que é o nosso momento também, identidades individuais e vamos dizer assim, sociais, a questão de raça, de gênero. Eu acho que são temáticas assim, extremamente relevantes para entender as dinâmicas sociais hoje, e que, em geral, isso não entra muito na discussão de regionalismo. Mas, no caso da América Latina, eu acho que entrou, justamente, né? Ela entrou nesses últimos anos, a questão das populações originárias, eu acho que ficou uma agenda muito forte de discussão do regionalismo. Então, mais uma vez, quando a gente fala identidade, eu acho que a gente tem que especificar que identidade a gente está falando. E, dependendo do lugar, né, do contexto, do lugar específico, eu acho que sim, as identidades têm uma importância muito profunda, vamos dizer, talvez não tão perceptível, mas profunda, que não significa que ela vá determinar um tipo de integração regional. Eu acho que o que a gente vê no que aconteceu nos últimos anos são movimentos sociais que parcialmente apoiaram integrações regionais e parcialmente
criticaram, né? Enfim, todo o processo de integração econômica promovido pela IRSA, houveram milhares de grupos identitários, aí sim também, vamos dizer assim, criticando, opondo, né? Gerando uma agenda de fragmentação das organizações na região, e, por outro lado, você tem grupos, né, e comunidades epistêmicas em vários setores, e eu diria que o da saúde, por exemplo, que é um que eu tenho trabalhado muito nesses anos, é um setor que gerou muita integração. Quer dizer, então, dependendo de que identidade a gente está falando, ele pode gerar mais ou menos integração. Movimentos sociais transnacionais, inclusive nas questões indígenas em geral, perpassando estados nacionais, né? Então, gerou-se uma agenda, um espaço, né? Um public space, vamos dizer, uma public sphere, né? Um espaço discursivo transregional. E eu acho que aqui, não quero dizer que com isso que discursos, narrativas são constitutivos assim per se, mas eu acho que isso tem um efeito também, isso tem um efeito na percepção das populações sobre quem são, onde elas estão, e, de certa forma, isso houve, por exemplo, no caso da América Latina nesses últimos anos, e eu concordo com o André, eventualmente isso não gerou uma integração regional, certamente econômica não, né? A questão ali que você mostrou, enfim, aduaneira, e assim por diante, mas eu acho que há uma percepção que ela é além apenas de uma percepção individual, ela gerou vamos dizer assim, gerou narrativas também de política externa, né? Toda a agenda de vários desses países nesses últimos 10 anos, que foram, esses sim, vamos dizer assim, com efeitos reais no resto do mundo, com outros parceiros. Eu acho que ela foi construída, em grande medida, também a partir dessa narrativa de existir esse regionalismo. Então, mais uma vez, eu acho que as questões históricas e culturais, elas são extremamente relevantes, mas realmente não vejo isso de uma forma teórica, vamos dizer assim, exclusiva, né? Como variáveis que determinam algo. Eu acho que são tudo contingente histórico, né? Por isso eu acho que é importante a gente analisar esses processos na história, dentro da história e momento. E aí, sim, só para passar para a minha terceira parte aqui da apresentação, eu acho que se a gente parte do princípio de que há uma ruptura, e uma ruptura a gente pode definir também como crise, né? Uma crise. A crise, até se a gente pensa nesses termos, é uma variável até do neofuncionalismo, né? Enfim, várias perspectivas aí. A crise, ela pode gerar, inclusive, mais integração, né? Dependendo da perspectiva aí. Então, eu acho que o que a gente pode pensar, né? E aí eu vou me focar realmente exclusivamente aqui na América Latina, o que seria esse mundo, né? Os regionalismos da América Latina no mundo pós-pandemia. Eu acho que a gente tem uma acumulação histórica de um fracasso, de uma desintegração, concordo plenamente, a gente está vivendo uma desintegração, e eu acho que a Unasul é um caso certamente singular, né, na nossa história, pelo nível de ambição e nível de criação institucional mesmo, né, os AGs, a área da saúde, a área de defesa, foi um esforço muito grande e concretos, né, com muitos recursos também alocados na IRSA e assim por diante. Então, eu acho que a gente vive uma crise do regionalismo, nesse sentido, um momento de desintegração, mas a questão é um pouco essa, é pensar a partir desse momento mais amplo, né, na política internacional e nesse mundo pós-pandemia, o que vai significar o regionalismo na nossa região. E aqui eu volto para vamos dizer assim, por esse argumento de que eu acho que problemas comuns, vamos dizer assim, não chega a ser um funcionalismo, mas eu acho que a região tem problemas comuns, né? São sociedades, não que elas sejam culturalmente ou identitariamente idênticas, não é isso, mas são sociedades que foram criadas historicamente em condições parecidas, né, a despeito de suas especificidades, e que, em geral, o que a gente observa é que vários desses países, regiões dentro dos países, tem problemas comuns. A gente tem desigualdades econômicas, sociais, a gente tem hoje a questão do racismo praticamente todos, a questão dos indígenas, a questão de ser na periferia do sistema capitalista, exportar agricultura, enfim. Isso entra governo, sai governo, entra governo de esquerda, de direita, seja o que for, e permanece uma certa, vamos dizer assim, alguns componentes estruturais. Eu argumentaria aqui, sim, que eles pertencem à região. E eu não quero dizer que ter problemas comuns signifique automaticamente gerar mais cooperação e integração, acho que não.
mas eu acho que gera alguma coisa de uma forma mais suave. Eu não quero dizer aqui que as instituições não importam, eu acho que elas importam sim. É claro que se há uma cessão de soberania concreta que dificulta, cria um custo, né, como é o caso hoje do Reino Unido, na Europa e assim por diante, é claro que isso amarra, né, amarra o país, a sociedade. Mas eu acho que em termos dessa percepção de problemas comuns, que a partir disso, seja o Estado na sua política externa formal, mas seja a sociedade mais ampla, através de, podem ser, mais uma vez, comunidades epistêmicas em áreas setoriais específicas, podem ser coalizões, né, grupos, por exemplo, né, a favor ou contra o livre comércio, na agricultura. Esses grupos se organizam transnacionalmente. Eles estão, inclusive, nas negociações internacionais, seja dentro da ONU ou não, eles se comunicam, porque existe uma plataforma comum, existe uma história acumulada. Você não apaga também uma história acumulada, mesmo que a Unasul, por exemplo, não exista mais formalmente, inclusive, né, como é o caso do nosso país, aí sim, talvez nem mais nos cursos, né, de Itamaraty, ela existiu e ela ainda está na memória e, vamos dizer, nas práticas sociais de várias pessoas e grupos que interagiram, né, em cima dessas agendas e plataformas. Então, eu acho que se permanecem redes, de alguma forma, que continuam colaborando. Então, ninguém hoje fala em Unasul, por exemplo, mas a gente sabe que vários grupos criados dentro dessa institucionalidade continuam interagindo. Nas fronteiras, e aí Mercosul também, você pode ter um Mercosul completamente em crise, talvez sem recursos e sem liderança, mas várias práticas, né, que foram criadas, às vezes incentivadas financeiramente ou só retoricamente pelos governos e pelas próprias organizações, elas podem continuar existindo. Então, eu acho que nas fronteiras é o caso mais óbvio. Então, a gente tem, na América Latina, no caso do Brasil, né, essas fronteiras por todos os países, a gente sabe que seja no caso dos refugiados, indígenas, agora com a pandemia, está havendo hoje cooperação regional na área da saúde, mesmo a despeito, vamos dizer assim, da política formal do governo, a despeito de não existir uma Unasul, um ISAGES, mas existe, porque existem pessoas que estão ali nas fronteiras e com circulações que não são controladas. A gente tem uma região que não controla suas fronteiras. Então, eu acho que vamos dizer assim, o ímpeto para que o regionalismo, dessa forma mais ampla, né, concebido de uma forma mais ampla, essa percepção da interconexão dessas sociedades, né, eu acho que isso não foi apagado, né, e isso, historicamente, em algum momento vai ser retomado, porque eu acho que em algum momento as instituições vão fazer sentido de novo para facilitar, né, em momentos onde haja esses interesses comuns de uma forma mais alinhada, né, que seja possível achar esses consensos bem mais concretos, né, para ter uma agenda comum, escrita no papel, divulgada. Eu acho que isso vai retornar. E mais uma vez, eu acho que em grande medida em função desses problemas comuns que essas sociedades têm e da necessidade de, a partir de um lugar periférico, né, no sistema capitalista, se engajar com o resto do mundo, se engajar seja com a China, seja com a Europa, seja com os Estados Unidos, porque a verdade é que nenhum desses países, isoladamente, né, pode até temporariamente ter alguns ganhos, enfim, né, são feitas muita discussão sobre a China hoje na América Latina, é claro que pontualmente podem ser feitas negociações ou ganhos de curto prazo, mas no longo prazo, de novo, são sociedades que estão muito próximas e que têm problemas comuns e que vão acabar, de alguma forma, tendo esse incentivo, de alguma forma ou de outra, de ter posições comuns. Então, vocês desculpem, eu não estou nem olhando a hora, mas assim, eu acho que o argumento que eu queria fazer era esse, para dar um pouquinho de tempo aí para o debate, que eu acho que são muitas questões importantes também. Espero que a gente tenha um tempinho aí para interagir. Obrigada. Muito obrigado, Andréa, pela tua exposição. E antes de passar a palavra à professora Mônica Salomão, que vai nos colocar algumas questões que estão sendo colocadas por aqueles que nos assistem, eu gostaria de fazer um breve comentário e já deixar um questionamento aos professores Andrés e Andréa, que seria o seguinte: o meu raciocínio é mais em termos de pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, né? 3 momentos. Tá?
E, na minha leitura, esse espaço pré-pandemia, ele, como vocês, de certa forma, colocaram, estava já muito marcado por uma série de conflitos e externalizando uma situação de heterogeneidade econômica muito grande. Isso provocando um fenômeno que se tornou muito simbólico, né? Nos últimos anos, e aí eu estou me referindo talvez já a uma década mais ou menos, mas enfim, talvez nos últimos 5 anos, de forma mais acentuada, que é o fenômeno da ação, né? E esse fenômeno de migração, ele de forma fez crescer, né, a ideologia populista de direita, tá? Eu estou sendo bem, fazendo uma caricatura aqui, né? bem objetivo, porque eu não tenho tempo, a gente não tem tempo aqui para descer no detalhe. Tá? Então, uma ideologia populista de direita, uma volta, vamos dizer assim, ao estatocentrismo, né? O Estado se tornando ou reafirmando a sua existência e a sua posição no cenário internacional, e como exemplos desse estatocentrismo forte e desse populismo de direita ao que eu estou me referindo, a gente pode imaginar a eleição de Donald Trump, a eleição de Bolsonaro aqui no Brasil, de certa forma, também respondendo de forma muito imediata, migratória, o Brexit. Né? O Brexit ele acontece, óbvio, é um fenômeno complexo, entre outras coisas, por causa também desse fenômeno migratório. Ou seja, essa situação de crise ela já existia antes da pandemia acontecer. A pandemia, então, chega, essa crise sanitária que nós estamos vivendo, e ela tem um impacto, obviamente, diferenciado ao redor do mundo. Eu gostaria de destacar 2 fenômenos, né, para provocá-los justamente em termos de reação e reflexão de vocês. O primeiro deles é o plano de inspiração federal que surge na União Europeia. Estou me referindo aqui a essa ideia, não é, do empréstimo, de subvenção. Eu acho que são em torno de 700 bilhões de euros, né, que vão ser destinados aos países sofrendo com o Covid-19. E a impressão que se tem, pelo menos a leitura de alguns especialistas, é que isso está sendo algo positivo, vamos dizer assim, para o aprofundamento da integração europeia. Né? Seria supranacional, teria um espírito de solidariedade, esse empréstimo se transformaria em parte em subvenções, enfim. Então, uma sinalização possivelmente, ou talvez positiva, dessa crise sanitária em termos institucionais na União Europeia. E, por outro lado, né, como o Malamud assinalava, né, dentro dessa situação totalmente diferente do ponto de vista institucional do Mercosul, né, um certo estado de baía. Quer dizer, a gente não vê nenhum fenômeno explícito, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Tá? Bom, enfim, para concluir, o pós-pandemia, né? Andrea falava do multilateralismo, da importância da OMS. Então, será que as consequências, algumas das consequências dessa aconteceriam ou viriam no sentido de reforçar os regionalismos, ou não seria mais no sentido de reforçar o globalismo? A OMS é uma instituição internacional. A gente ouve falar pouco, por exemplo, de organizações de saúde regionais nessa crise. A gente ouve falar, mas essencialmente é a OMS que impera. Né? E ter a percepção de vocês em relação à questão da parametrização do que seria integração ou integração, principalmente integração. Andrés forneceu já alguns elementos na apresentação, né, várias categorias, mas como medir desintegração? É só quando sai, né, o Unasul saiu. Então, tudo bem, aí está havendo desintegração. Brexit, o Reino Unido saiu, está havendo desintegração. Mas não haveria outras métricas que poderiam ser usadas para poder medir esse processo desintegrativo. É isso, eu passo a palavra à professora Beaumont,
que ela então possa transmitir aos colegas Andrés e André questionamentos que estão sendo feitos aqui pelos que estão nos assistindo. Eu acredito que o Javier também quer intervir, enfim, outras pessoas aqui que estão participando de forma mais direta, a professora Janine, a professora Javier, a professora Mônica, ficar à vontade, então, aí para os questionamentos. Mônica, por favor, fique à vontade. Obrigada, Marcelo. Então, primeiro, eu quero cumprimentar os palestrantes por suas magníficas apresentações e também a meus colegas. Acho que está sendo um grande sucesso este ciclo de webinars que são uma pré-ABCP, ¿no? Porque a ABCP já foi agendada para outubro. Antes que fosse reagendada para outubro, já tínhamos planejado este ciclo, mas então estamos dentro desse pré-ciclo. Eu tinha, não sei se aproveitar de minha posição aqui, que tenho a palavra, para já fazer algum comentário, fazer uma pergunta. O primeiro vou ler as perguntas. Tem duas perguntas aqui das pessoas que estão participando no chat. Depois vou fazer alguma minha. Então, Lisa está perguntando qual é o espaço de atuação dos líderes regionais no novo cenário de regionalização do mundo pós-pandemia. E é uma pergunta que tanto para a Andrea como para Andrés. E Flávia está perguntando, mais para Andrés, ela quer que você desenvolva um pouco essa ideia de que o presidencialismo é menos propenso do que o parlamentarismo a ceder soberania, e também pergunta se existem estudos a respeito. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Bom, vai ter pergunta, já disse que vai ter, mas então eu também queria perguntar alguma coisinha. Vocês não falaram sobre África, não? Então, sobretudo Andrés, que fez deu exemplos de todos os lugares, e eu tenho curiosidade que vem da ignorância, não? Porque há uns anos eu me lembro que África era que tinha, se vinha um marciano e olhava a terra, dizia, bom, a integração está em África, não? A integração regional está sobretudo em África, porque existem muitos acordos de todo tipo, de mais, de menos, era impressionante, não? Se fosse pelo papel, a integração regional aí estava completa. Tá, mas o que se explicava aos alunos era isso, que tinha muito papel, mas na prática não funcionava muito. Mas estou ouvindo há uns anos uma história diferente, não? Que começam a haver coisas que estão além do papel. Então, não sei se vocês têm alguma coisa para nos contar sobre isso. E depois, quando a Andrea estava falando das diferentes mecanismos de cooperação, que não necessariamente são de integração formal, não? Eu me lembrei da Slaughter, da nova ordem mundial. Ela fala que, bom, as redes transgovernamentais, esses mecanismos de cooperação de burocracias, de judiciários, de parlamentares, enfim, podem ser uma espécie de substituto. O Estado não quer ceder soberania, mas tem esses mecanismos. Então a ideia seria aprofundar esses mecanismos de cooperação e chegaríamos a resolver o famoso dilema, o trilema da globalização, que precisamos muita globalização e com accountability, mas não queremos ceder soberania. Então, não sei, vocês que acham que pode ir por aí ou não a coisa? E passo a palavra agora a Javier, porque acho que ainda são poucas perguntas, né? Então podemos juntar, depois qualquer coisa fazemos mais outro bloco. Então, Javier. Obrigado e parabéns pelas apresentações. A minha pergunta, acho que o Marcelo se antecipou um pouquinho, é para ambos, talvez o fato de Andrés estar na Europa e focar mais na Europa, em relação ao acordo de 750 bilhões aprovado pós-Covid. Observamos antes do Covid, durante há uma mexida, uma mudança que tudo faz acreditar que haveria uma espécie de fortalecimento do bloco a partir de demandas, sobretudo
de países como Espanha, Itália, que foi o primeiro que recebeu a solidariedade da China, e houve muitas críticas. Eu tenho colegas italianos muitas críticas à União Europeia num momento específico, né, do pior momento da pandemia. E eu queria ver a percepção sua, como você vê isso, esse movimento, né, que tem muito a ver também com, eu acho que tem um elemento reativo, um elemento inédito, né, essa ajuda, desde o meu ponto de vista. Não sei o que o Andrés opina em relação a isso, mas tem também seu fundamento. Eu acho que o elemento China é fundamental, porque também tem a questão de investimentos que vem do ano passado, né, do acordo em relação a screening regulation, em relação a investimentos chineses na Europa, né? Agora vem a questão da ajuda à pandemia e agora vem a ajuda chinesa, não só para a Itália, né? E eu queria ver como isso pode afetar, né, ou talvez consolidar o regionalismo europeu nesse sentido. A segunda é um pouco mais difusa, né, para ambos, em relação a uma coisa que eu não tinha tanta fé, embora escrevi sobre isso, é o papel da CELAC, sem no Brasil. Por quê? Porque a CELAC foi a única instituição que, embora totalmente, vocês sabem, né, não institucionalizada, que tem um contato com o ator externo que é importante, que é a China na região, né, e que articulou a ajuda sul-sul, se pode falar em uma medida, né, China, América Latina, nessa pandemia. Né? E recentemente teve uma reunião, assim como a nossa, virtual, no qual se articulou também esse empréstimo pela questão da vacina, a cooperação da vacina. Talvez acaba a pandemia e acaba a ajuda. Eu acho que não, ou acaba a CELAC. Andrés, não sei. Eu acho que não, por uma razão, porque tem o Fórum China-CELAC. Em algum momento o Brasil suspendeu a participação, mas a minha intuição é que vai voltar em algum momento quando acontecer isso. Então, basicamente, são essas duas grandes perguntas, amplas e comentários, mas eu queria ouvir vocês dois em relação a isso. Obrigado. Quem quer começar, Andrea? Desculpa, André ou Andrés? O nome é muito parecido. É tão parecido. Eu falei Andrea, mas quer começar? Pode ser. Andrés, a gente há muitos anos, né? André e Andrés. Não, assim, são perguntas, não sei se vou saber responder, não. Talvez o Andrés tenha um pouco mais. Vou focar aqui, primeiro, nesse ponto do Marcelo, do populismo de direita, até porque é um tema que eu tenho trabalhado recentemente e não falei nada na apresentação, né? Mas eu acho que é extremamente importante para os regionalismos também, né? Claro, é importante em vários sentidos, mas também para os regionalismos. Inclusive, uma dessas pesquisas que eu tenho colaborado na Rede Jamonet é exatamente sobre isso, né? Que é o impacto, vamos dizer assim, da resposta regional ao que na época era a crise de 2008, mas a gente agora tem a mesma pergunta em relação à crise da pandemia, vamos dizer assim, a forma como, né, a resposta das crises tem sido feita. E um argumento grande que a gente tem avançado assim, coletivamente é que um desses impactos foi justamente essa crise, né, democrática, que não é o único fator, certamente não. O Marcelo mencionou algumas questões que já vinham ocorrendo desde antes, sobretudo a crise de refugiados e vários, né, que tem um impacto central, mas eu acho que esse populismo de direita, que é um fenômeno, de certa forma, mundial, e agora que a gente vê, né, exatamente, talvez, eu pelo menos nunca poderia imaginar que o Brasil fosse chegar nesse ponto, alguns anos atrás. Então, eu acho que eu tenho visto essa questão do populismo de direita, por um lado, muito atrelada a crise, sim, econômica, aí tem esse lado aí do economia política global, sim, que eu tenho enfatizado muito. Eu acho que a forma como os países reagiram em várias partes do mundo foi, né, no formato neoliberal, vamos dizer assim, né, reagindo, não neoliberal no sentido do Estado não ter tido um papel. Não, claro que o Estado teve um papel brutal, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o Estado e
caso da Europa, as instituições regionais, mas assim, implementando políticas neoliberais, né, nesse sentido. Foi o Estado atuando para aprofundar o neoliberalismo e imagino que a ideia era que o Estado ia sair depois, né? E eu acho que a crise agora, essa nova crise, ela tem tido um impacto diferente, porque o Estado nunca saiu e ele já está lá de novo mais forte do que nunca, né? Eu vou deixar para o Andrés responder a questão dos pacotes europeus, mas a gente fala hoje já nesse neokeynesianismo, né? Na Europa e nos Estados Unidos também, apesar, e aí também um pouco paradoxalmente, né, apesar de governos neoliberais que sim, aí pacotes de resgate que são tipicamente, né, estratégias não ortodoxas, né, estratégias heterodoxas e neokeynesianas de intervir na economia. E nesse sentido, acho que o Brasil é um dos únicos que, frente ao tamanho do problema, não deu basta torcer, né? Os ortodoxos, até os ortodoxos europeus deram esse braço a torcer, mas vou deixar para o André falar um pouquinho mais do pacote de lá. No caso da nossa região, eu acho que o efeito desse populismo de direita é sim de mais fragmentação, porque ele vem atrelado a esse nacionalismo também, né? No caso dos militares, né? A presença dos militares em vários países não é exclusivo do Brasil e da Venezuela, né? Assim, o papel dos militares em várias publicações recentes aí tem acompanhado, embora não seja minha área de pesquisa, que a presença dos militares aumentou em quase todos os países e na região. E eu acho que essa opção nacionalista, e quando se atrela, né, a governos populistas de direita, a gente tem um pacote completo aqui para se perguntar enfim, qual a estratégia para a região. Então, eu acho, sim, que uma mudança no governo dos Estados Unidos, né, uma saída do Trump, vai mexer bastante, né? Somos uma região periférica, né? Saindo do Trump, vai enfraquecer o governo aqui, isso a gente sabe. Mas, ainda assim, alguns outros fatores vão permanecer. E também nada garante que o Trump saindo, a política externa para a América Latina não se mantenha igual. A gente tem que pensar, eu acho que a gente tem que discutir isso. A gente tem assumido muito que, saindo o Trump, a política externa para a América Latina vai mudar, mas, não sei, historicamente, nem sempre, né, um governo mais democrático, ou mais democrata, ou progressista em outras áreas, tem uma política externa mais favorável para a América Latina. Vou passar rapidamente, porque eu não quero tomar muito tempo, mas eu acho sim que é um fator central para pensar, e no momento eu vejo como um fator de fragmentação, Marcelo. Não vejo uma reconstrução regional, sobretudo institucional, sem uma mudança nesse paradigma do populismo de direita. A Mônica trouxe a pergunta, acho que da Lisa, sobre os líderes, né, as potências hegemônicas, as lideranças regionais. Eu acho que na América do Sul, sobretudo, mas se a gente incluir talvez aí o México, pode falar um pouco de América Latina, eu acho que, vamos dizer assim, o histórico do que ocorreu, né, a tentativa não, mas a liderança frustrada aí do governo brasileiro e a tentativa de liderança também venezuelana, também frustrada, vão ter um impacto definitivo. Assim, acho que se pensou muito, a literatura estava discutindo isso, era possível a Aliança do Pacífico puxar, né, liderar um tipo de regionalismo sem um líder hegemônico, né, com uma composição aí de pequenas potências, médias potências. Eu acho que isso até agora não ocorreu dessa forma. Eu acho que, assim, eu acho difícil você ter um regionalismo, assim, a criação ou fortalecimento de organizações formais sem uma liderança forte. Mas, mais uma vez, eu não acho que esse é o único aspecto do regionalismo. Eu acho que redes, e aí conecta um pouquinho só com a discussão das redes, redes transnacionais, elas são menos visíveis, né? Elas são mais difíceis, inclusive, de fazer pesquisa, mas elas existem, elas são sólidas. Eu acho que, quando coincide com uma vontade política de criar instituições, elas acoplam. Aí elas rapidamente vão trazer todos esses expertises e demandas, interesses e identidades, elas trazem tudo e trazem esse input na organização. Então, por isso que pode ser muito rápido também, né? Elas desacoplam e, mais uma vez, eu acho que, agora não sei se foi também a Mônica que falou, é verdade, a gente ouve muito mais da OMS do que qualquer outra organização regional, até na Europa, né? Porque a resposta europeia econômica foi muito mais unificada do que eu entendo a resposta à pandemia per se, né? O Andrés pode completar isso depois, mas eu acho que é porque é mais silencioso. Eu sei que eu estou pesquisando na área de saúde, o
papel da Organização Pan-Americana, das redes criadas no âmbito dos AGs, entre a Fiocruz e os órgãos da comunidade andina, eles atuam mesmo, eles estão trocando protocolos, os médicos, o pessoal técnico mesmo, assim, porque isso a gente não fica visível. Então, eu quero enfatizar essa importância das redes, que elas são transregionais, isso também é regionalismo, né? E não aparece muito. E, finalmente, só para não falar demais, a questão da CELAC, eu acho que é interessante, Javier, porque, de fato, no bojo da crise do regionalismo, que foi puxado essencialmente pela Unasul, né? Arrastou tudo junto, né? Eu acho que a crise da Unasul arrastou, é feito se não tivesse mais nada. E a CELAC, eu acho que a gente aqui no Brasil realmente ficou muito distante, porque o Brasil, nesse contexto, foi também muito radical. Mas eu acho que vários outros países, e o México, sobretudo, eu entendo que o México aproveitou, né, a presidência para puxar várias agendas, inclusive na pandemia. Eu vi algumas iniciativas do México tentando, não dizendo que são iniciativas de grande impacto, mas a questão da China que você mencionou, é uma preferência externa, né? Naquela famosa discussão ali do impacto dos atores externos aí na constituição de uma região, no momento, tanto a União Europeia quanto a China têm o interesse de dialogar com algum coletivo que seja. E esse coletivo é a CELAC. Para a União Europeia nunca foi a Unasul, né? Nunca houve uma tentativa de reconhecimento dessa organização e tantas outras. E o Mercosul, hoje em dia, eu não acredito nessa composição aí, e eu acho que tem um incentivo muito grande, né, por parte de autores externos, principalmente China e União Europeia, de ter esse diálogo com um ator coletivo que eu vejo que é a CELAC. Então, vou parar aqui, se der tempo de outra rodada, eu posso trazer outras reflexões. Muito obrigada. Então, agora, Andrés. Obrigado, Mônica. Tenho registradas 7 perguntas de 5 pessoas, mas serei breve. Começo com as do Marcelo, na ordem que foram colocadas. Como medir desintegração? Ou então integração? Tanto faz, é mudar o signo. Eu sugiro 3 métricas. Uma é aquela que mencionaste, Marcelo, é membros. Quando entra alguém, a integração. Quando sai, a desintegração. Quando entrou a Croácia, membro 28, houve integração da Croácia na União Europeia. Quando sai a Grã-Bretanha, Reino Unido, a desintegração. As outras 2 métricas são políticas, quando inicia é carvão e aço, depois é mercado, depois é energia nuclear, e assim. E há várias maneiras de medir políticas, 28, 36, depende como a gente quer estandarizar, mas é estandarizado em função da organização. Quantas são as políticas, e então em que políticas há integração, em que políticas não. E a terceira métrica é autoridade. Quanta autoridade tem uma agência, um comissário, comissionado, um presidente. Pode ter mais ou menos. Pode ter poder delegado, pode ter poder partilhado, ou pode simplesmente ser um secretário. São as 3 métricas para medir quer integração, quer desintegração. Relativamente à segunda pergunta, Marcelo, que acho muito interessante, migrações ou impacto político. As migrações são estáveis. Há 3% da humanidade que mora num país diferente daquele em que nasceu. Acho que aqui estamos sobre-representados. Mas é 3%. Hoje, 3% 10 anos atrás, 3% 20 anos atrás, 3% 50 anos atrás. Vai mudando de um país para outro. Então, países que sofrem choques e países que não. A China e o Brasil não sofrem choques nenhum. Porque a percentagem sobre a população total de imigração ou de emigração do Brasil é mínima. Não sei se está no 1% agora. Na China é uma coisa parecida ou ainda menos. A Argentina acho que tem 5% estrangeiros, os Estados Unidos vão ter 13, 14. Varia de um país para outro. Mas o caso mais engraçado, este é um livro que recomendo, da Anne Applebaum, Twilight of Democracy, que é como que está a impactar, até tendo em conta a pandemia, este processo de nacionalismos, nativismos, direitização do populismo. E ela começa na Hungria. E na Hungria, a grande questão foi a migração, que não existia. É uma questão sem consistência na realidade. Na Polônia também não havia muito, na Grã-Bretanha sim. Mas precisamente isto é muito interessante. Tu, Marcelo, falaste do Estado. Eu diria a nação. O que retorna é a nação, não é o Estado. É o nacionalismo inglês, o pai do Brexit. Porque os escoceses e irlandeses no norte não queriam. Foram ingleses e galeses que vão de arraste. Mas mais nação não é necessariamente mais Estado. Pode haver nacionalismo neoliberal,
se queremos extremar. Então, aqui o que estamos vendo é que a pandemia está a chamar por mais Estado. Mas a migração, os fantasmas anteriores estavam a chamar por mais nação. Não é a mesma coisa, podem converger ou não. Mais nação é perigoso, mas Estado, em princípio, é beneficioso. Depois vou continuar com isto. A Lisa perguntava... Era a pergunta do... eu tenho aqui a resposta, mas quero relembrar a pergunta. Os líderes regionais. Vocês sabem que eu não acredito muito em líderes regionais na América Latina, mas há razões para isso. Há dois tipos de integração regional. Integração regional com centro gravitatório interno e integração regional com centro gravitatório externo. Habitualmente a primeira se corresponde com países desenvolvidos e a segunda com países em desenvolvimento. Na Europa, na América do Norte, na Ásia-Pacífico, há centros de gravidade internos. A interdependência regional é alta. Então, faz sentido construir escala e colocar muros, porque a fortaleza, o mercado interno, é mais de metade do comércio total. Nós no Mercosul temos 13%, na América Latina 20%. Se nós colocamos muros, ficamos com nada de comércio. O objetivo da integração nos países em desenvolvimento, nas regiões em desenvolvimento, é criar trampolins, plataformas, para sair para fora. E não mercados para consumir entre nós. Por isso, não há líder regional na África, nem na América Latina, porque não há escala. O centro de gravidade é externo. O principal parceiro comercial do Uruguai é a China. E o principal parceiro comercial do Brasil também. O principal parceiro comercial de Portugal é Espanha, depois é França, depois é Alemanha. É sempre um europeu, depois um europeu, depois um europeu. A integração regional é uma coisa aí. A liderança, porque pesa o mercado alemão na Europa. O mercado brasileiro na América do Sul não pesa, porque é muito grande, mas não é complementar. Produz soja, nós já temos soja. A Flávia pergunta sobre o presidencialismo, se é mais ou menos propenso a ceder soberania, se há estudos. Isto é muito complicado, porque há N igual a 1. Há um caso, há uma região no mundo que partilhou soberania, que é a União Europeia. Mais ninguém. Tudo o resto, fizemos uma coisinha assim, uma coisinha aqui, e mais nada. Nós temos união alfandegária que não funciona. Em princípio, a tarifa única comum é soberania partilhada. O Brasil não pode mexer nisso, sozinho. O Uruguai também não. Nem Paraguai, nem Argentina. Na prática, ou mexem, ou então colocam outras barreiras que não são alfandegárias. Mas, formalmente, é isto de soberania partilhada. Existe alguma coisa. No resto do mundo, é muito pouco. Na África do Sul, são 5 países. A África do Sul é mais 4 que tem 2 milhões de habitantes cada. Assim é fácil, porque a África do Sul cobra, recebe todo o dinheiro das alfândegas e depois distribui cêntimos. No resto do mundo é muito pouco. Então não podemos saber se parlamentarismo e presidencialismo têm diferença, porque a União Europeia foi um caso único. Mas se tivesse, é difícil imaginar que teria muito impacto, porque o presidente tem capacidade para decidir e para arbitrar, mas não para entregar soberania, porque isso requer cedências parlamentares do Congresso ou então constitucionais, que não são atribuição do presidente. A Mônica perguntou sobre a África. É muito bom. Vou ver se consigo partilhar uma coisa que acho que pode ajudar para termos uma visão disto. Este é o mapa funcional da integração europeia. Vocês podem ver os círculos concêntricos. O círculo azul é a União Europeia, que é União Política. Adentro tem a Eurozona, que é a União Monetária. Depois tem a zona Schengen, que é a União de Fronteiras, que inclui países que estão fora. Tem a União Alfandegária, que mais do que a União Europeia inclui, por exemplo, a Turquia. Quer dizer que a Turquia está mais integrada, não de forma, mas sim de facto, com a União Europeia, que o Uruguai com a Argentina, ou com o Brasil neste aspecto, porque por vezes a gente vai ao Uruguai e tem que abrir a mochila. O turco precisa de visto, mas não precisa abrir a mochila. Está na União Alfandegária da União Europeia. E assim várias coisas. O que é engraçado disto? É chapéu e círculos concêntricos. E idealmente cada um quer estar o mais adentro possível. Há exceções e há retrocessos. Grã-Bretanha. África é isto. Pode ser velho, de facto é, porque o Marrocos já está de volta dentro. A África é espetacular, porque parece muito arrumada. Mas é um chapéu, que é a União Africana, e depois muitos grupos subregionais com imensas
superposições. Mas os grupos são sempre subregionais. Quer dizer, os quatro gigantes africanos, população, economia, Etiópia, Egito, Nigéria e África do Sul, são chefes ou líderes ou tentam ser das suas sub-regiões. Não há nenhum líder africano. Não há capacidade para isso. E um continente enorme. Nós temos o mapa Mercator que distorce. O mapa real, a projeção Peterson, mostra o quanto é grande a África. É gigantesco. O Brasil é 2 vezes a União Europeia e a África é muitas vezes maior. E como será a América Latina comparada com a União Europeia, que é concêntrica, a África, que é chapéu e sub-regiões? Uma bagunça. Não há centro gravitatório. Olhem para os grandes países da América Latina, o México aqui e o Brasil aqui. E sim, cada um tem alguma sub-região, mais uma, menos uma. Mas não há centro gravitatório quase nem dentro das sub-regiões. Porque os países pequenos têm outras regiões, coligações, alianças. Então está disputada a liderança mesmo daqueles países que são vistos como líderes naturais, pelo peso do mercado. Então, isto é qualquer coisa. O chapéu seria a CELAC. Então, passo já para a pergunta do Javier. A CELAC é muito engraçado, porque a Andrea dizia, preferência externa. Exatamente. Eu não diria que a China ou a União Europeia são federadoras externas, mas é da preferência delas que faz sentido os países latino-americanos se encontrarem uma vez por ano em um lugar qualquer. Mas encontram-se precisamente porque a CELAC é um foro, é um espaço de encontro, não é uma organização. Não tem tratado constitutivo, não tem personalidade legal, quer dizer que não pode assinar tratados, não tem personal, não tem orçamento, não tem sede, não tem nada. É a justificação para se encontrarem. Então a China e a União Europeia fazem uma viagem e conversam com 33. Economia de escala para terceiros. E está muito bem, porque senão, pequenos países, sobretudo, não tinham acesso aos terceiros. O Brasil não precisa. O Brasil quer falar com a China, liga para a China. Mas El Salvador, Honduras, Guatemala, se querem ligar para a China, não chega. A China não responde o telefone. E a última, também do Javier, relativamente... vou tirar isto, desculpe. O pacote, o resgate da União Europeia, 750, vocês dizem bilhões, como em inglês, aqui em Portugal dizem 750 mil milhões de euros. Não, mas está muito bem dito. Eu tenho uma posição favorável. Eu sou europeísta, acho que é preciso mutualizar riscos e é preciso expandir a despesa no norte para permitir a restrição da despesa no sul. O sul tem que assustar, mas se o norte abrir. Se o norte não gastar, assustar não serve de nada, parte tudo. Agora, o Yanis Varoufakis, o antigo ministro da Economia da Grécia, que é europeísta e é europeu, ele acha que isto não é apenas insuficiente como contraprodutivo. Insuficiente achamos todos. Achamos que o caminho é a mutualização e a integração fiscal que acompanha a integração monetária. Integração fiscal e monetária têm que estar juntas. Se a integração monetária não está acompanhada pela fiscal, quebra. Mas ele acha que isto é contraprodutivo porque vai gerar um backlash, uma reação negativa dos pobres alemães. E ele tem um título do artigo que é espetacular, é Solidariedade com os alemães. E ele fala, alemães há pobres, muitos. É mais frequente ter segunda casa de férias no sul da Europa, que ter primeira casa para um trabalhador alemão. O trabalhador alemão arrenda, aluga. Um trabalhador português, com sorte, tem 2 casas. E então ele diz que isto que está a fazer é gerar uma tal reação que no médio prazo pode levar a que os alemães votem para sair disto, para acabar com isto. Assim como a incrivelmente progressista decisão da Angela Merkel 4 anos atrás de deixar entrar 1 milhão de refugiados sírios, quase acaba com a integração europeia. E serviu para alimentar o Brexit, por causa do medo de imigração, Marcelo, precisamente. Então, fazer uma coisa boa pela metade, ou fazer uma coisa boa mal feita, pode acabar com a coisa melhor que se procurava. É o Varoufakis que diz, eu quero acreditar que é o passo certo na quantidade inadequada, é preciso continuar a caminhar nesta direção. O Varoufakis alerta, olha que não é assim, é preciso fazer outra coisa, é preciso ricos dá para pobres, mas classes ricas para classes pobres, não países ricos para países pobres, porque alemão pobre e grego rico atenta contra a unidade europeia. É isso.
Muito obrigado. Ótimo. Acho que não tem mais perguntas no chat e também agora está um pouco adiantada. Então, vou passar agora a palavra a Marcelo para encerrar nosso webinar. Muito obrigado, Mônica. Antes de encerrar o nosso encontro, gostaria imensamente de agradecer a participação do professor Andrés Malamud, a professora Andrea Hoffmann, igualmente a presença aqui da professora Janine Onuck, do professor Javier e da professora Mônica Salomão. Tá? E gostaria de lembrar, pessoal, que dando continuidade, então, ao ciclo de seminários de relações internacionais da ABCP, nessa série de seminários que nós estamos fazendo, série de lives que estamos fazendo, lembrando que essas séries de lives estão sendo organizadas pelas duas ATs, as áreas temáticas, né, permanentes da ABCP, a área temática de política externa, coordenada pelo professor Javier Vadel e professora Mônica Salomão, e a área temática de política internacional, capitaneada pela professora Janine Onuck e por mim. Tá? Lembrar, então, que teremos ainda mais 2 encontros, mais 2 lives. A próxima live acontecerá no dia 24 de setembro, sempre às 17 horas. Essa live, então, tem como título Relações China-Estados Unidos e tem como convidados o professor Carlos Eduardo Martins, da UFRJ, a professora Valéria Ribeiro, da UFABC, e terá como mediadores o professor Javier Vadel e a professora Janine Onuck. E, por fim, teremos uma derradeira live no dia 15 de outubro, às 17 horas, intitulada Desafios e Possibilidades da Pesquisa em Política Internacional e Política Externa desde o Sul, que terá como convidados a professora Maria Regina Soares de Lima, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o professor Feliciano Guimarães, da Universidade de São Paulo, e terá como mediadores, então, a professora Mônica Salomão, e eu mesmo também estarei auxiliando Mônica nessa mediação no dia 15 de outubro. Tá? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram conosco aqui, e nomeadamente a professora Mônica Riss, que nos prestigiou com sua presença, a professora Miriam Saraiva e outros colegas que tiveram a gentileza de estar conosco hoje aqui. Tá? Eu vou passar muito brevemente a palavra à professora Andrea Hoffmann para suas considerações finais muito breves, ao professor Andrés também, após o que eu retomo a palavra e a gente encerra o nosso encontro de hoje. Professora Andrea Hoffmann, por favor, fique à vontade para suas considerações finais. Obrigada. Não, eu queria realmente só agradecer, né, parabenizar pela iniciativa. A gente fica sentindo falta, né, de encontrar os colegas, então foi um prazer enorme encontrar, enfim, conversar com o Andrés. Eu espero que a gente consiga continuar discutindo o regionalismo, né, apesar da crise, Andrés, apesar da desintegração, porque eu acho que, mais uma vez, né, é inevitável que a gente vai voltar, em alguma hora, aumentar essas interações. Então, obrigada mais uma vez a todos, né, parabenizo aí pelo evento. Muito obrigado, André. Andrés, por favor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para este evento. A integração regional lá fora, não sei o que vai acontecer com ela, mas a integração regional que vale é esta aqui. Temos aqui o Brasil, a Argentina, o Uruguai, faltou apenas o Paraguai para termos o Mercosul completo. E para mim é um enorme prazer voltar para o Brasil, nem que seja remotamente. Obrigado pela oportunidade. Ok, muito obrigado, Andrés. Então, em nome aqui do professor Javier Vadel, da professora Mônica Salomão, da professora Janine Onuck, mais uma vez agradeço a todos vocês e digo até a próxima nessa nossa lógica aqui de live, tá certo? Um grande abraço a todos e uma boa noite.